Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, fiz algumas alterações aqui no meu manejo, pensando primordialmente na questão clima. A gente sabe que reprodução, normalmente o clima ele é mais seco e quente, então a gente precisa fazer algumas mudanças aqui, tá certo? Primeiramente, meu povo, para vocês que ainda não me conhecem, me chamo Luiz Neto, sou criador proprietário do Canário Recife. Aqui, pessoal, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário, manejo, reprodução, concurso, enfim. Se você gosta de criação de canário, da canaricultura em si, aconselho você a se inscrever nesse canal, tá certo? Assistir nossos vídeos. Inclusive, a gente tem uma playlist específica voltada para a reprodução nesse ano 2024. Estou fazendo um passo a passo, que está muito bacana. Então, aconselho vocês aí, tá certo? A estar analisando. Esse é o 10º vídeo da playlist. Então, aí, já tem 9 vídeos atrás específicos sobre reprodução. Então, tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Vamos lá, vamos ao conteúdo que a gente falou no início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, filhote começando a nascer, clima mudando, começando a chegar, ficar mais próximo daquele verão, daquela alta temperatura e, consequentemente, baixa umidade. A gente sabe que umidade, pessoal, é fator determinante na eclosão dos ovos, na eclosão dos filhotes nos ovos, tá certo? Então, assim, a umidade, como eu falei, é um ponto determinante. Pensando nisso, pessoal, a gente precisou fazer alguns manejos. Primeiramente, como vocês podem ver aqui, ó, antes a gente utilizava a garrafinha com bico injetável. Então, o que foi que a gente fez? Todas as gaiolas, como vocês estão vendo, eu passei a inserir meia-lua. Vou explicar para vocês direitinho, tá certo? Eu não estou dizendo que as garrafinhas é ruim, tá certo? Muito pelo contrário, ajuda demais. Mas nesse momento eu fiz essas mudanças e acredito eu que eu vou até o final da reprodução nesse manejo, tá certo? Porque acredito que vai otimizar bastante a questão do ambiente aqui, tá certo? Como eu falei para vocês, umidade é determinante. E a gente manter as garrafinhas vedadas, normalmente não vai ter aquele processo de evaporação. E a gente sabe que a umidade nada mais é do que partículas líquidas espalhadas no ambiente, tá certo? Então, qual a melhoria que a gente faz aqui? Se a gente está deixando o meia-lua com água, ele exposto, aberto, vai facilitar, primeiramente, nos passarinhos se banharem, quando tiver um alto calor, tá certo? Eles vão se banhar, vão se hidratar com mais facilidade, tá certo? Vão se higienizar, que a gente sabe que acaba uns ou outros tomando um banho no meia-lua, tá certo? E, principalmente, o ar, o ambiente aqui no canarinho vai ficar mais suave, ou seja, eu vou elevar um pouco a temperatura. Muita gente faz o seguinte, pega uma bacia com água, deixa ela sempre no piso do canarinho, porque o calor vai aparecendo, vai evaporando a água e vai deixando o ambiente úmido, então isso ajuda demais. Então, pensando nisso, todas as minhas gaiolas, elas estão no meia-lua, tá certo? Como eu falei, vai ajudar demais nessa questão da umidade, vai dar uma equilibrada, vai ajudar demais em relação à hidratação dos passarinhos, a molhar os passarinhos, a eles se banharem quando achar que é necessário, tá certo? Muita gente, inclusive, pessoal, tem medo de, em época de reprodução, colocar banheirinha para os passarinhos tomar banho. Não tem nada disso, vocês podem colocar, tá certo? Trabalho aumentou? Aumenta, claro que vai aumentar. Por quê? A gente vai precisar trocar e higienizar esses meia-lua todos os dias, tá certo? E no final da tarde ou meados da tarde a gente dá uma completada, tá certo? Mas aí vem uma outra questão, a questão de economia, uma questão de saúde. Por eu estar fazendo esse manejo todo dia, a água vai ficar sempre fresquinha, diferente da garrafa. O que é que a gente faz? A garrafa, na verdade, o bebedouro automático, ele não é bom para o passarinho, tá certo? A verdade é essa. Ele é bom para o criador, porque vai fazer com que aquele criador que trabalha, que não tem tempo de dar uma maior atenção, sempre deixe lá um recipiente com os passarinhos, para os passarinhos se hidratarem, tá certo? Mas o ideal é vasilha ou até bebedouro para os passarinhos, tá bom? Então, assim, o que é que acontecia? Por a gente colocar na garrafinha, a gente tinha o costume de estar na metade e já completar a água.
acaba aquela água ficando uma água velha, junto com a água nova, e ocasiona fazendo o quê? O fundo da garrafinha ficando verde, tá certo? Que também é agravado com os raios solares. Nesse período, o sol já está mais escaldante, ele já vai começando a penetrar mais dentro do canarinho. Então, toda a garrafa que vai bater os raios solares, 1, 2 dias elas já vão ficando verdes. Então, a gente pensando nisso, eliminou qualquer risco de contaminação e melhorou nessa questão de manejo em relação aos passarinhos, tá certo? Eles vão ter uma água mais saudável, disponível para se banhar, para se hidratar e vai contribuir aqui na questão da umidade, tá certo? Isso funciona, isso não é papo de criador, isso é real, tá certo? A gente deixando porções de água espalhada vai controlar bastante a umidade, tá certo? Algumas outras coisas que eu fiz que vocês podem ver, por exemplo, é porque não está aparecendo aí, deixa eu ver aqui, pronto. Todas as gaiolas que tem filhote, eu coloquei um extensor de semente. Por quê? Primeiramente, para fornecer mais alimentos, tá certo? Para eles, ou seja, vai ficar pela maior quantidade de dias sempre alimentos disponíveis, diferente de a gente fornecer uma melhor. Pronto, para vocês terem ideia, um casal já está na metade. Se esse casal tivesse com filhote, eu teria que estar aqui colocando pelo menos 2 vezes por dia. Então eu coloco aqui e toda a gaiola que tem filhote, até o 30º dia, a gente deixa o extensor de semente, que vai ter alimentação até o início da noite aqui, que é quando o canarinho ele fica com a luz acesa. Eu deixo a luz aqui mais ou menos às 7, 7 da noite, tá certo? Algumas outras modificações em relação ao papel jornal, pessoal, muito importante. Época de reprodução, normalmente as fezes, principalmente as fêmeas, elas ficam mais pastosas e volumosas. O que é que obriga você, criador, a fazer? A higienizar essa gaiola, pelo menos a cada 2 dias. Então, aqui no Canarinho, a partir dessa semana, a gente inverteu o manejo. A gente trocava o papel a cada 3 dias. Agora a gente está trocando dia sim e dia não. Para quê? Para evitar proliferação de fungos e bactérias e manter o ambiente com um cheiro agradável, tá certo? Então, assim, são algumas mudanças que a gente fez. Alguns filhotes a gente já começou a separar lá em cima. Coloquei filhote de um lado, casais do outro. Deixa eu até mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Uma dica bacana que serve muito para você aí se você pensa em inserir estruzada. É dessa forma que a gente faz e normalmente dá certo. O que é que acontece, pessoal, com essa gaiola? Notem que a gaiola já está com a gradezinha, ou seja, eu estou com os filhotes de um lado e os pais do outro. Para os pais, eu forneci o quê? Forneci um extensor de semente, tá certo? Com mistura de semente. E para os filhotes, pessoal, ó, não é semente, é extrusado, tá certo? Então, a partir de hoje, eu coloquei a grade hoje. Os filhotes, quanto mais adultos vão ficar, maior vai ser a vontade deles da liberdade junto dos pais. Então, o alimento que a gente forneceu aqui para os filhotes é o quê? Farinhada úmida e extrusada e água. Por que a gente deixou com semente? Porque é o alimento que os filhotes estão acostumados. Então, os pais ainda vão alimentar esses filhotes pela grade, mas gradativamente, quando os filhotes forem se alimentar sozinhos, eles já vão sentir a palatabilidade da extrusada. Quando eu colocar eles lá na voadeira, eles já vão estar acostumados a comer extrusada e a gente deixa só. Qual é o período que a gente deixa a extrusada? Simples, pessoal. Separou, colocou a grade divisória entre os pais e os filhotes, já fornece a extrusada, que a partir daí já vai ser o período de adaptação para esses filhotes. Quando você colocar eles lá na voadeira só, já comerem extrusada sozinhos. Então é isso, pessoal. É um manejo simples, tá certo? Esse manejo é pensando principalmente na questão e quesito umidade, como eu falei, tá certo? Aconselho você, se você gosta de criação, se tem interesse de aprender e desenvolver a reprodução de canário na sua criação ou na sua casa, se inscreve no canal, tá certo? Que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Tamo junto.